A soja disparou mais de 40 pontos em Chicago ontem e continua subindo forte hoje pela manhã. Trump ligou para Xi Jinping e anunciou que a China vai comprar 45 milhões de toneladas de soja americana. Isso muda completamente o jogo. E enquanto isso, o Brasil vai colher a maior safra de café da história. 66,2 milhões de sacas. Recorde absoluto. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Mas tem um drama se agravando no Rio Grande do Sul. A estiagem já passa de 30 dias sem chuvas. E 42% das lavouras de soja estão em fase vegetativa, justamente a fase mais crítica. As perdas já são inevitáveis. Vou explicar o que está acontecendo em cada uma dessas frentes. A soja abriu esta quinta-feira, 5 de fevereiro, operando com ganhos de 2 dígitos em Chicago. Por volta das 7h15 da manhã, horário de Brasília, as cotações registravam alta de 11,25 a 11,75 pontos nos contratos mais negociados. O março chegou a 11,03 dólares por bushel. O maio foi para 11,16 dólares. Isso é continuidade da disparada de ontem. Vou te mostrar o que aconteceu ontem para você entender a dimensão desse movimento. A soja disparou quase 3% em um único dia. Subiu 40 pontos. Retomou o patamar de 11 dólares por bushel. E tudo isso aconteceu por causa de uma ligação telefônica entre Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China. Após a conversa, Trump anunciou que a China vai ampliar as compras de soja nos Estados Unidos. E aqui está o número que explodiu o mercado: 20 milhões de toneladas ainda nesta temporada, além dos 25 milhões de toneladas já acordados para a próxima temporada. Somando tudo, são 45 milhões de toneladas de soja americana que a China vai comprar. Para você ter ideia do tamanho disso, 25 milhões de toneladas é basicamente o volume normal que a China compra dos Estados Unidos. Não é nenhum absurdo, mas adicionar mais 20 milhões de toneladas nesta temporada muda completamente a equação de oferta e demanda, porque os estoques americanos estão altos, mas não tão altos assim. E aqui vem a consequência direta para o produtor brasileiro. Se a China vai comprar 45 milhões de toneladas dos Estados Unidos, ela vai comprar menos do Brasil. Ou pelo menos vai ter menos espaço para comprar do Brasil com a mesma urgência. E isso pode pressionar os prêmios brasileiros, porque a demanda chinesa pelo produto brasileiro pode perder força. Os derivados também estão subindo. O farelo de soja avançou mais de 1% na manhã de hoje. O óleo de soja subiu pouco mais de 0,1% nos principais contratos. E o mercado continua reagindo às declarações de Trump. Porque ontem, o mercado precisava de uma faísca para ampliar os movimentos, e Trump entregou essa faísca. Mas tem um detalhe técnico importante aqui. O dólar index está subindo timidamente hoje pela manhã. As commodities energéticas e metálicas estão em queda. Então, o movimento da soja não está sendo puxado por uma alta generalizada das commodities. É um movimento específico do complexo soja por causa das expectativas de compras chinesas. Agora eu vou te mostrar o que está acontecendo com o café. E essa notícia é histórica. O Brasil vai colher a maior safra de café de todos os tempos em 2026. A Conab projeta 66,2 milhões de sacas beneficiadas. Isso representa alta de 17,1% em relação ao ano anterior. E é 9,5% acima do ano de baixa bienal de 2025. Esse volume é recorde absoluto desde que a série histórica da Conab começou em 2001. Nunca o Brasil produziu tanto café. E esse resultado vem de 3 fatores principais: aumento da área plantada, clima favorável à floração e aumento de produtividade. São 1,9 milhão de hectares plantados com café no Brasil. As condições climáticas foram favoráveis, as chuvas foram bem distribuídas desde o plantio. E isso permitiu que as plantas se desenvolvessem bem. A produtividade média nacional subiu para 34,2 sacas por hectare. Isso é aumento de 15,4% em relação à safra anterior. E mostra que a tecnologia está avançando no campo. O café arábica é a variedade mais importante para as exportações brasileiras. E a Conab projeta a produção de 44,1 milhões de sacas de arábica. Isso representa aumento de 23,3% frente ao ano anterior. O avanço vem da área de produção maior, das condições climáticas favoráveis e do aumento de produtividade. O café Conilon vai produzir 22,1 milhões de sacas, alta de 6,4% em relação ao ano anterior. E esse volume também representa recorde histórico para o Conilon. Então o Brasil está batendo recorde tanto no arábica quanto no Conilon. É uma safra excepcional em todos os sentidos.
Minas Gerais é o maior produtor nacional de café arábica e vai colher 36,8 milhões de sacas. Crescimento de 32,4% em relação ao ano anterior. As regiões de destaque são Cerrado Mineiro, Zona da Mata e Sul de Minas. São as principais áreas produtoras do estado e estão entregando produtividade muito boa. São Paulo é o segundo maior produtor de arábica. Vai colher 5,6 milhões de sacas. Alta de 17,5% em relação ao ano anterior. A Bahia deve chegar a 6,5 milhões de sacas. E o Espírito Santo vai produzir 16,9 milhões de sacas, com alta de 3% em relação ao ano anterior. No Espírito Santo, a maior parte é Conilon. São 14,9 milhões de sacas de Conilon, com crescimento de 2%. E 2 milhões de sacas de arábica, com crescimento de 8%. Rondônia vai colher 2,7 milhões de sacas, com aumento de 16,1%. E esse avanço está ligado à renovação de lavouras que vem acontecendo no estado. Agora vem a parte do mercado que está preocupando. Mesmo com essa safra recorde, a expectativa é de queda de preços. Por quê? Porque o consumo mundial deve atingir 177,9 milhões de sacas. E a oferta também está em novo recorde para 2025 e 2026. Então tem muita oferta no mercado. E isso pressiona preços. Em 2025, o Brasil exportou 41,8 milhões de sacas. Isso foi queda de 17,1% no volume exportado. Mas a importação brasileira disparou. Alta de 303,3% no faturamento comparado com 2024. O faturamento atingiu 10,5 bilhões de dólares. E isso é recorde histórico. Então o Brasil vendeu menos volume, mas faturou mais. E aqui está a conexão que fecha o raciocínio. O café está batendo recorde de produção. A soja está subindo forte em Chicago por causa das compras chinesas. Mas o Rio Grande do Sul está enfrentando o 5º ano consecutivo de problemas climáticos. E dessa vez, é seca. Mais de 30 dias sem chuvas adequadas. A estiagem no Rio Grande do Sul está castigando as lavouras de soja. E as perdas já estão se acumulando. De acordo com o Emater, cerca de 42% das lavouras de soja estão em fase vegetativa. 49% estão em crescimento da planta. E 8% estão em enchimento de grãos. A fase vegetativa é a mais crítica para a falta de água. Vou te explicar por que a fase vegetativa é tão crítica. É nessa fase que a planta está se desenvolvendo. Ela está criando a estrutura que vai sustentar os grãos no futuro. Se falta água nessa fase, a planta não se desenvolve adequadamente. Ela fica menor, com menos ramos, com menos potencial para produzir grãos. As lavouras ainda apresentam vegetação uniforme, verde e com altura considerável. Algumas estão começando a expressar seu potencial produtivo, mas os produtores do norte litoral e da fronteira oeste estão enfrentando o cenário mais crítico. São regiões onde a estiagem é mais severa, e as plantas já estão mostrando sinais de estresse hídrico. Nas áreas mais secas, as folhas do terço superior das plantas já estão começando a murchar. E isso é sinal de que a planta está sofrendo. 2 últimas semanas de estiagem agravaram a situação. E agora os produtores afirmam que o pico de 30 dias sem chuva já foi ultrapassado em algumas regiões. A perda de produtividade já é considerada inevitável, principalmente nas lavouras que estão em período de crescimento. Essas lavouras vão responder primeiro à falta de água. E o potencial produtivo que estava estimado em 3.900 quilos por hectare, dificilmente vai ser atingido agora. E aqui está o drama que poucos estão percebendo. O Rio Grande do Sul enfrenta o 5º ano consecutivo de problemas climáticos. Em 2022 foi seca. Em 2023 foi seca de novo. Em 2024 foram as enchentes históricas que destruíram lavouras inteiras. Em 2025 teve problemas de distribuição de chuvas. E agora, em 2026, seca de novo. O produtor gaúcho não tem descanso. Cada ano é um desafio novo. E cada desafio corrói a margem de rentabilidade. Porque mesmo quando a safra vai bem no resto do Brasil, o Rio Grande do Sul está sofrendo com algum problema climático. E isso está forçando muitos produtores a repensarem a atividade. A proteção depende do retorno das chuvas nos próximos dias. Se voltar a chover de forma adequada, algumas lavouras ainda podem se recuperar parcialmente. Mas as que estão nas áreas mais críticas já perderam potencial produtivo. E não tem como reverter isso. O dano já está feito. Agora, eu vou conectar todas as peças para você. A soja sobe forte em Chicago, porque a China vai comprar 45 milhões de toneladas dos Estados Unidos.
O café brasileiro bate recorde com 66,2 milhões de sacas. Mas o Rio Grande do Sul está enfrentando mais um ano de seca. E as perdas já são inevitáveis. O mercado está reagindo às notícias. A soja americana fica mais cara. O café brasileiro mantém produção recorde mesmo com preços pressionados. E o produtor gaúcho está lutando para minimizar perdas em mais um ano difícil. São 3 realidades diferentes acontecendo ao mesmo tempo no agronegócio brasileiro. Antes de encerrar, o AgroRadar Brasil precisa registrar uma perda importante para o setor. Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, faleceu o Sr. Odílio Balbinotti, fundador da Ato Sementes. Ele foi uma das maiores referências do setor sementeiro do país. E deixou um legado imenso para o agronegócio brasileiro. Odílio Balbinotti veio de uma família de agricultores do sul do Brasil, e nos anos 1980 colocou em prática um plano ousado: produzir sementes de qualidade para o centro-oeste brasileiro. Produzir sementes para uma nova fronteira agrícola era um desafio enorme. E ele começou a superar esse desafio com seu projeto na Fazenda Adriana, em Alto Garças, Mato Grosso. O Sr. Odílio deixa mais do que uma empresa. Ele deixa um legado de trabalho, coragem, visão e valores. A Ato Sementes prestou homenagem ao fundador pelas redes sociais e destacou que tudo o que a empresa é hoje começou com a semente que ele plantou décadas atrás. O velório acontece no cemitério da Vila Aurora, em Rondonópolis, Mato Grosso, nesta quinta-feira. O sepultamento está marcado para as 16 horas, horário de Mato Grosso. O AgroRadar Brasil, mesmo com pouco tempo de existência, reconhece a importância do Sr. Odílio Balbinotti para a transformação do Centro-Oeste e do país. Prestamos toda a nossa solidariedade à família, aos amigos, aos colaboradores da Ato Sementes. E honramos o legado de quem entendeu que tudo começa na semente. O trabalho dele ajudou a construir o agronegócio que temos hoje. E isso nunca será esquecido. Que Deus conforte a todos neste momento de dor. Eu quero saber de você. Você está acompanhando a alta da soja em Chicago? Acredita que os prêmios brasileiros vão cair por causa das compras chinesas nos Estados Unidos? Se você é produtor de café, essa safra recorde está confirmada na sua região? E se você está no Rio Grande do Sul, como está a situação da sua lavoura? Deixa nos comentários. O que fica claro é que 5 de fevereiro de 2026 trouxe notícias fortes. A soja disparou mais de 40 pontos em Chicago e continua subindo. Trump anunciou 45 milhões de toneladas de compras chinesas. O café brasileiro bate recorde histórico com 66,2 milhões de sacas. Mas o Rio Grande do Sul enfrenta o 5º ano de seca. E perdemos o Sr. Odílio Balbinotti. Se você chegou até aqui, inscreve no AgroRadar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. O mercado está se movendo rápido. Quem tem informação de qualidade toma decisões melhores. E quem toma decisões melhores protege sua margem. Até a próxima análise.